Você quer começar a estudar para concurso público para contadores e não sabe nada, não sabe por onde começa, qual o caminho que você tem que trilhar. Enfim, é uma caixa preta que você está começando a abrir agora. E eu vou te passar aqui 4 passos iniciais para você observar durante a sua jornada que vão te fazer economizar tempo, né? Porque geralmente as pessoas pecam nesses 4 pontos e isso alonga de forma desnecessária a sua caminhada. E obviamente você não quer isso, você quer começar e quer passar rápido. E antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concurso público. E vamos começar agora a falar desses 4 passos depois da vinheta. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai começar a estudar para concurso público para contador é o seguinte: você tem que saber exatamente onde você está entrando. Cara, concurso público não é brincadeira. Se você levar de forma leviana, de forma mole, entre aspas, o estudo para concurso público, você não vai passar. As pessoas que passam em concurso público são profissionais, eles estudam de forma profissional. O estudo para concurso público cada vez mais está se tornando uma modalidade profissional. Então, se você levar ali na brincadeira, de qualquer forma, sem planejamento, sem uma organização, você só vai ser mais um que fica pagando inscrição e não chega nem no ponto de corte. E esse é o perfil da maioria. Todo mundo quer fazer concurso público, mas ninguém quer fazer o que é necessário para passar no concurso público. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é: tenha noção em que você está entrando. Você está entrando em um projeto de médio e longo prazo que requer dedicação, esforço, sacrifício, muitas horas de estudo, estudo de forma direcionada, de forma correta. Apenas ficar contando o seu estudo com base em horas de bunda na cadeira deixou de ser uma métrica relevante. É importante que você tenha uma boa carga horária de estudos, mas estudando de forma correta. E tem um detalhe também, né? Você, quando vai estudar para concurso público, você tem que entrar de cabeça, com alma, vestir a camisa do concurseiro. Eu sou concurseiro até eu passar. Só existem 2 tipos de concurseiros: os que desistem e os que passam. Então, para você passar, é obrigado a ter perseverança, ter esforço, ter dedicação e, obviamente, entrar de cabeça, vestir a camisa do time de quem estuda todos os dias de forma correta e direcionada. Então tenha noção disso antes de você entrar no mundo dos concursos. Concurso não é brincadeira. Você não pode ser só mais um. Você tem que entrar para valer, entrar para ganhar. Não se entra para participar, se entra para ganhar. A segunda coisa no estudo para concurso público é: defina uma carreira. Existem várias carreiras no mundo dos concursos, né? Tem carreiras de tribunais, né? Tipo TJ, TRE, TRF, enfim. Tem carreiras jurídicas, carreiras policiais, tem carreiras da área de saúde e tem as carreiras contábeis. Eu geralmente separo as carreiras contábeis em 3 grandes grupos: fisco, controle e gestão. Fisco, ISS, Receita Federal, Cefaz; controle, tribunais de conta, controladoria geral; e gestão, analista administrativo, contador. Eu já falei um pouco mais sobre esses assuntos nesse vídeo aqui em cima, então é só você assistir ele que vai estar um pouco mais aprofundado. Por que eu devo escolher apenas uma área? Como eu falei, nós temos 3 grandes grupos. Só que o edital, né, a regra do jogo de cada um desses grupos é diferente entre si. Por exemplo, no edital da Receita Federal é cobrado um tipo de matéria. No edital da área de controle é cobrado um outro tipo de matéria. Já no edital para contador é cobrado um outro tipo de matéria. Então, se você começar nessa carreira, passar um tempo nela, depois migrar para essa, esse tempo que você passou nessa é basicamente perdido. E isso é um erro muito grave para quem vai fazer concurso público. Por quê? Passa na prova do concurso quem acerta mais questões, quem marca mais X corretos. Para você marcar mais X corretos, você tem que dominar a maioria ou todos os assuntos daquele edital. E se você ficar pulando de edital em edital, você nunca vai conseguir ser um especialista daquele edital em específico. Então você vai sempre estar começando do zero. Diferente se você focar inicialmente, que é o ponto que eu recomeço, o ponto de partida, comece focando somente em concursos para contadores. Você vai começar a fazer esse concurso. Obviamente você não vai passar. Só que o conhecimento que você adquiriu aqui, ele é reaproveitado no próximo concurso. E vamos supor que você não passe. O conhecimento se acumulou e você vai utilizar no próximo concurso. E vamos supor que você não passe novamente. Aí você acumulou mais conhecimento e nesse aqui você passa. Concurso é uma fila e a sua vez, a sua hora de ser atendido, de ser agraciado com a aprovação, vai chegar. Só que para chegar, você não pode perder o seu lugar na fila. E como é que você perde o seu lugar na fila? Trocando de edital, ficando pulando de edital em edital. Tenha isso em mente.
não cometa esse erro, que esse é o pior, é o mais cruel, é o erro cabal de todo mundo que faz concurso público, trocar de edital. Foque inicialmente em uma área, fique nela. A área que eu recomendo é inicie por concursos para analista administrativo contador, específico para contador com registro no CRC. O terceiro passo que você deve ter em mente quando você vai começar a estudar para concurso do zero é o seguinte: você tem que saber exatamente o que é que você vai estudar. Quando um edital é publicado, lá no finalzinho dele existe uma parte chamada conteúdo programático. O que esse conteúdo programático diz? Ele diz exatamente quais são as disciplinas que serão cobradas e quais são os assuntos que a banca poderá abordar na prova. Observe que eu falei poderá. Por quê? Porque existem mais assuntos do que questões. É impossível para a banca cobrar o edital inteiro na prova, seja no exame de suficiência, seja em concurso público. É impossível. Nenhuma banca consegue zerar o edital em suas provas. E o que é que a banca faz? Ela prioriza assuntos. Cada banca possui matérias preferidas, né? Matérias que fazem mais sentido para a banca fazer parte da prova e outras não fazem tanto sentido. Vou dar um exemplo para vocês com relação a Consulplan no exame de suficiência. Até a edição 2023.1, o CPC 10 nunca foi cobrado. É uma norma importante para a vida profissional. Só que para o exame de suficiência, essa norma nunca foi cobrada. Quer ver outra norma que nunca foi cobrada? O CPC 48 nunca foi cobrado no exame de suficiência. Cai no CNAE, cai no CNPC, mas no exame de suficiência não. E está no edital. E por quê? Porque para a banca, para o perfil de prova, esse assunto não faz sentido estar presente nas provas. É assim que as bancas gostam de trabalhar. Beleza, Felipe? Como é que eu consigo identificar quais são as tendências das bancas, quais são os assuntos preferidos de cada banca? Bom, basicamente existe uma regra, que é responder muitas questões. É ao responder as questões, além de vários outros benefícios, que você começa a identificar: esse assunto aqui está no edital, mas eu nunca vi uma questão sobre esse assunto na prova, né, dessa banca. Então, muito provavelmente, eu devo dedicar menos energia nesse assunto. Já esse outro assunto, como por exemplo o CPC 16, é um assunto que cai em exame de suficiência, concurso público, CNAE. Então você deve dedicar muita energia ao CPC 16. Por quê? Porque você respondeu muitas questões e identificou que esse assunto é muito cobrado em concursos públicos. Então essa é a melhor forma. Responder questões específicas de cada banca para você ir montando o seu repertório de questões. Você vai começar a analisar: caramba, a Consulplan gosta mais desse tipo de questão e desse tipo de assunto. Já a Sebrasp não. A Sebrasp prefere cobrar dessa outra forma e aquele outro grupo de assuntos. Já a FGV prefere cobrar de outra forma totalmente diferente. Essa é a única forma de você começar a entender o perfil da banca e analisar a tendência de quais assuntos são os preferidos de cada banca. E é muito importante você ter isso em mente, porque para saber exatamente o que você vai estudar e o que você não vai estudar. E o quarto e último passo sobre como você vai estudar para concursos públicos é o seguinte: tão importante quanto saber o assunto é saber como estudar aquele assunto. O estudo para concurso público ou para o exame de suficiência, ele é um estudo totalmente diferente do que você está acostumado na sua vida real, seja na faculdade, no trabalho, enfim. Por quê? Primeira coisa, você tem que ter em mente o que é uma prova de concurso público. Ela é uma prova que vai medir a sua capacidade de marcar X correto lá no dia da prova. Para você marcar o X correto, você não necessariamente precisa ser a pessoa que mais sabe aquele assunto. Você precisa ser a pessoa que mais tem capacidade de responder as respostas corretas daquele assunto. E uma coisa é totalmente diferente da outra. Saber o CPC 27 imobilizado é importante, mas saber como o CPC 27 cai nas questões da prova é tão importante quanto ou até mais. Então, no seu estudo para concursos, você tem que ter a habilidade de aprender o assunto e aprender como aquele assunto é cobrado nas provas. E além do mais, você deve ser capaz de fixar o conteúdo e lembrar no dia da prova. E essa é uma parte que muitos negligenciam. A pessoa estuda, aprende naquele primeiro momento, só que ela não faz o que deveria ter sido feito durante o estudo para que ela lembre daqui a 1, 2, 3 meses. Um assunto que você estuda hoje, se você não fizer exercícios para fixar e relembrar aquele conteúdo, daqui a 1 a 2 semanas você não lembra de mais nada. Então é muito importante que você aprenda sobre como estudar, para que você aprenda como aquele assunto vai cair na prova e como você vai fazer para fixar esse assunto e lembrar lá no dia da sua prova. E esse quarto passo é a parte que os alunos passam mais tempo para aprender, né? Como estudar para concurso público. E é basicamente isso: entender como aquele assunto vai ser cobrado nas questões. E o segundo, estudar para efetivamente fixar esse conteúdo na sua cabeça e conseguir lembrar dele lá no dia da prova.
Então, pessoal, é isso. Se você seguir esses 4 passos na sua jornada de estudos para concurso público, principalmente se você vai começar do zero e começar já observando esses 4 passos, com toda certeza a sua jornada vai ser muito mais efetiva, muito melhor, vai ser muito mais curta do que a jornada de outra pessoa que não observa esses 4 passos. Então é isso, pessoal. Me despeço por aqui e, como eu sempre falo, até a aprovação.